Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 15. Conta uma história bonita, mas profunda e muito séria, na qual Pedro, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, nós bem sabemos como eles se encontraram no Evangelho de João. Jesus encontra esse homem, o chama para ser seu discípulo. Logo depois, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, significando pedra, coisa dura, consistente, sólida. E então Pedro se revela ao longo da jornada com Jesus um dos principais discípulos de Jesus. Pedro é o porta-voz dos apóstolos. Pedro é aquele que se coloca à frente dos outros discípulos. Pedro é aquele que anda com Jesus sobre as águas e é o primeiro de todos os apóstolos 3 vezes. E Pedro ainda assim disse: não, Senhor, isso não acontecerá. Mas Jesus foi preso, nós conhecemos a história. Pedro seguiu Jesus a meia distância e quando estava ali reunido no pátio do Sinédrio, no lugar onde Jesus estava sendo julgado, uma mulher o confrontou e ele negou que conhecesse e que fora discípulo de Jesus. Um homem novamente o confrontou e ele fez a mesma coisa e pela terceira vez todos nós conhecemos a história. O texto de Lucas é o único que diz que no exato momento em que Pedro negou pela terceira vez, Jesus tinha acesso visual a Pedro. E o texto lucano diz: Jesus olhou para Pedro, colocou o seu olhar sobre ele. E então Pedro olhou para o Senhor, os olhos de ambos se cruzaram naquele instante fatal na qual Pedro abria mão do seu lugar como discípulo de Jesus e negava qualquer vínculo com Jesus. E então, você já sabe da história, todos os evangelistas dizem: Pedro saindo dali chorou amargamente. Chorou amargamente. Mas, depois da sexta-feira da fatídica paixão, o domingo da ressurreição veio. Jesus ressuscitou dentre os mortos, para o espanto absoluto de todos, e então Jesus apareceu no meio dos discípulos. No capítulo anterior, João 20, Jesus se coloca entre eles e diz: Pai, seja convosco, eu derramo sobre vocês o meu espírito e os envio em missão ao mundo. Então Jesus já havia soprado sobre eles, o Espírito Santo já havia sido derramado na vida dos apóstolos, ao menos na visão de João. Na visão de João. A promessa do Espírito Santo estava ali aos pés dos apóstolos, se cumpriria plenamente, obviamente apenas no Pentecostes. Mas Jesus, que havia investido os discípulos de autoridade para ir, o capítulo 20 termina e o capítulo 21 começa, dizendo assim: Pedro estava no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, e ele disse para os discípulos que estavam com ele: vamos pescar. E todos disseram assim: vamos pescar com Pedro. Eles passaram a madrugada pescando, e esse ir pescar de Pedro é muito simbólico. E então eles pescam a madrugada inteira, tentam pescar, não apanham nada. Jesus aparece na beira da praia. Jesus dá instruções para que eles façam uma pesca, e então logo depois começa o diálogo do versículo 15, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, note, Jesus não usa o nome Pedro, Jesus usa o nome Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus. Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse o quê? Siga-me. De 2002 a 2004, eu, para surpresa de muitos, trabalhei como retireiro. Trabalhei na fazenda do meu pai tirando leite. Eu me lembro,
naquelas noites geladas de Minas Gerais, assim, né? Em que a gente saía com 2 calças, 3 blusas, 5 meias no pé para colocar a bota de borracha. E eu fui encarregado de tirar leite de algumas vacas que não eram colocadas na ordenhadeira mecânica. E, rapaz, tinha uma bendita de uma novilha chamada Catarina na fazenda. Ela era uma cruz assim, de gado mestiço com gado holandês, uma novilha linda, preta, e era a primeira cria dela. Mas, como o nome pode indicar, aquela novilha era absurdamente temperamental. Então tem um processo, né, da gente ir colocando a vaquinha no coxo, a gente amarra o pé dela, coloca o farelo, o bezerro vem, mama na vaca para que o leite possa descer, e a gente entra meio que debaixo da vaca com um balde e um banquinho assim, um banquinho de madeira. E a Catarina, cara, ela fazia cada coisa maluca. Ela conseguia pular, mesmo com as pernas de trás amarradas, ela pulava. E aí você já tinha tirado ali 1, 2, 3 litros de leite. Daqui a pouco ela pulava com os pés e enfiava os pés dentro do balde. Sujo de bosta do curral, aquela coisa toda. E aí você tira o pé da vaca e volta, né, descarta o leite e começa de novo. Eu sei que lá pelo 3º ou 4º dia, eu tirando leite da Catarina, me deu um nervo, rapaz, me deu um troço lá. Eu, né, peguei o balde assim, mas dei uma bica no balde, chutei o balde lá no meio do curral. E é isso que quer dizer chutar o balde. Chutar o balde é uma expressão dos antigos que é quando você tenta lidar com uma vaca ali indócil, e você tenta, e quando você não consegue, você desiste. Você desiste. Fala, vou tirar leite dessa vaca, nada. Solta para o pasto, deixa mamar o bezerro, não quero saber. Bota para o corte, se você for mais radical. Né? No nosso caso, a Catarina ficou muito tempo lá com a gente, lá uma vaquinha querida. Mas eu chutei o balde naquele dia. E eu nunca havia chutado o balde antes. E chutar o balde é uma coisa engraçada, né? Chutar o balde é uma coisa mais ou menos assim. Você quer tentar de novo. Você quer tentar. Mas lá dentro de você, você sabe que você não tem mais forças para continuar. E isso foi um sentimento paradoxal que nos alcançou na pandemia, não é verdade? A gente achou que a pandemia fosse começar, fosse durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez 6, no máximo, né? A gente achou que em julho de 2020 já está tudo normalizado, a gente andando nas ruas, indo para a praia. Os meses foram passando. As coisas foram acontecendo dentro de casa. Nós fomos usando as nossas reservas de energia emocional, de resiliência, de esperança. Cada mês que havia um novo fechamento, a gente botava mais o coração na situação. Falava assim, não, agora eu tenho que aguentar meu marido dentro de casa só mais 1 mês, no nome de Jesus. Que mais outro eu não aguento. Tem que aguentar, ficar trancado dentro de casa. Nisso, a gente foi usando as reservas de resiliência, de paciência, e a pandemia foi indo, e nós, em algum ponto, fomos ficando. E hoje você sabe, e eu sei, que a desistência é uma experiência que machuca. Machuca porque, no fundo, você gostaria de continuar. Aquilo é importante para você. Mas você sabe também que não tem forças para continuar caminhando. E então você fica entre a cruz e a espada, literalmente. De um lado, você vai desistir de algo que você acredita que Deus colocou na sua vida. Você vai desistir de alguém, você vai desistir de um emprego, você vai desistir de si mesmo. Ou você vai continuar caminhando? Continuar caminhando é sofrido e pedregoso, porque as forças acabaram e não há mais. Mas desistir também é abandonar alguma coisa que é importante para você. A grande boa notícia é que, ao longo de toda a Escritura, nós vemos, conhecemos um Deus que é especialista em recomeços. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Para você que chutou o balde, eu quero dizer, Deus é um Deus de recomeços. E se você chutou o balde sobre qualquer coisa, ou especialmente sobre você, essa palavra é para você. Essa palavra é para o seu coração.
No Evangelho de João, nós temos diálogos que nunca foram registrados nos outros evangelhos. É um documento tardio da fé cristã, provavelmente o último evangelho a ser escrito, porque João foi o único apóstolo que morreu de morte natural na cidade de Éfeso, próximo do ano 90 depois de Cristo. Todos os outros foram martirizados, e provavelmente ele era uma das últimas testemunhas oculares e próximas do ministério de Jesus, certamente o último apóstolo vivo. E então ele registra algumas coisas que ninguém mais contou, histórias que ninguém contou, como, por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de Jesus com a samaritana, as maiorias das curas que João conta, nenhum outro evangelho contou antes. O lava-pés é uma coisa que só João conta, a parábola da videira é uma coisa que só tem no evangelho de João, e tampouco o reencontro de Jesus com Pedro. O único evangelho que reconta em detalhes o que aconteceu no reencontro de Jesus com o seu discípulo que o havia negado, o único cara que conta essa história é João. E como é que João conta essa história? Ele começa dizendo que Pedro chutou o balde. Literalmente. Pedro chutou o balde. Ele foi chamado da pesca para o discipulado, do discipulado para o apostolado. Jesus ressuscita, sopra sobre os apóstolos e os envia. Mas Pedro, retrocedendo nos seus compromissos, volta do apostolado para a pescaria. Ele diz, vamos pescar. E esse vamos pescar no Evangelho de João não é uma mera assim, a gente está sem nada para fazer aqui. Não, eles tinham uma missão. Eles foram designados para ir pregar o Evangelho. Mas Pedro volta para o mar de Genezaré, para o mar da Galileia, para Tiberíades, todos os nomes apontam para a mesma massa de água, de 7 por 21 quilômetros ali na Palestina. Ele volta para esse lugar que um dia foi o seu lar, e ele volta para o barco que um dia foi o seu barco, e ele volta para o ofício que um dia foi o seu ofício, e ele volta para o nome que um dia foi o seu nome. Simão, do mar da Galileia, pescador no barco. Ele retrocede, porque na cabeça de Pedro, ele tinha ido longe demais. Na cabeça de Pedro, ele tinha feito uma coisa muito grave. Na cabeça de Pedro, ele havia se desqualificado como discípulo e como apóstolo. Então ele fala assim, cara, eu acho que eu fui tão longe, eu acho que eu fiz tanta coisa errada, eu acho que eu mandei tão mal que agora é melhor chutar o balde e voltar a ser pescador. Esse era o plano. Esse era o plano. E é muito fácil a gente dizer assim, Pedro, você está desistindo, Pedro. Não é assim que funciona. Mas e você? E eu? Do que nós desistimos nesses quase 2 anos agora de pandemia? Nós já estamos em setembro de 2020. É absurdo, né? Absurdo. Daqui a pouco vai fazer 2 anos que a Covid irrompeu lá na China. E com certeza você desistiu e nós desistimos de alguma coisa. Do que nós desistimos? A palavra desistir, ela vem de uma composição de palavras latinas. Sistere significa firmar-se num lugar, manter-se firme, aguentar, resistir. Desistere significa tirar toda a resistência, tirar-se toda a firmeza, não aguentar mais. Então desistir é quando você tira o restante de forças que você tem de uma situação, de uma relação, de um objetivo, e então você abre mão. Você abre mão. Desistir é abrir mão, é deixar ir. Do que você desistiu? Tem várias coisas que a gente pode ter desistido ao longo da pandemia. Por exemplo, você pode ter desistido de um objetivo de vida, que seja aprender uma nova língua, aprender um instrumento, fazer uma viagem, um objetivo que você perseguiu durante algum tempo, terminar a faculdade, por exemplo. Pode ser que você tenha desistido do trabalho. Fala assim, cara, é impossível, é insuportável. Pode ser que você tenha desistido de um projeto, de um sonho que o próprio Deus colocou no seu coração, prometeu para você, mas na pandemia as coisas ficaram difíceis e você falou, não quero mais lutar por isso. Pode ser que você tenha desistido do seu cônjuge. Especialmente se você conviveu longamente com ele durante a pandemia, não é verdade? Pode ser que você tenha desistido dos seus filhos, da educação dos seus filhos, né? Tipo, essa criança não tem jeito. Meu Deus, não aguento mais. Pode ser que você tenha desistido de si mesmo. Pode ser que você tenha desistido
de ser um discípulo de Jesus, ou tenha desistido da sua igreja. Minha igreja não vai mudar. Nada vai mudar. Pode ser que você tenha desistido do seu país. O Brasil não vai mudar. Pode ser que você tenha desistido do seu estado. O Rio de Janeiro não vai mudar. Nós desistimos. A grande questão é que quando nós desistimos, existe um desmobilizar das forças dentro de nós. Desistir significa parar de tentar, parar de insistir, parar até de sonhar. Pessoas que desistiram não sonham mais. Elas dizem, isso está do jeito que está, vai ficar para sempre assim. A gente desiste de sonhar. E porque nós desistimos de sonhar, nós desistimos de tentar, nós desistimos sequer de começar qualquer coisa, e aí então a vida vai ficando sempre no mesmo lugar. Porque o que é que nos move? Sonhos, tentativas, erros, acertos, fracassos, mas pessoas que desistiram acabam sendo condenados a ficar no mesmo lugar da vida. Se você tenta e erra, tenta, daqui a pouco acerta, a vida vai mudando aos poucos. Na luta, no soco, pode ser. Mas uma pessoa que desistiu está condenado a viver no mesmo lugar, do mesmo jeito, para todos os anos posteriores que seguirão aquela desistência. Então, desistir é uma coisa complicada. Você não sabe agora, mas desistir pode matar você. Porque alguém que não tem sonhos, alguém que não tem ideais, alguém que não está indo para nenhum lugar, não está lutando por nada, não é uma pessoa que está vivendo, mas vai morrer. Uma pessoa que já morreu, mas está vivendo. Já morreu. Só falta uma pá de cal na cabeça. Já morreu, só falta aquele terno de madeira. Mas é possível que você tenha enfrentado uma forma mais sutil de desistência na pandemia. Porque é o seguinte, uma coisa é falar assim, eu desisto desse emprego. Isso é drástico, né? Você chega no seu chefe e diz, não vou mais continuar, não aguento, isso daqui é uma bagunça, isso aqui, chuta tudo, assina minha carteira aqui. E aí você rescinde o troço e vai embora. Quer dizer que você desistiu do emprego. Por exemplo, você pode desistir do casamento, não é verdade? Vai lá, diante do juiz, assina o divórcio. Você pode desistir dos seus filhos. Aí é mais difícil um pouco, né? É pesado. Mas enfim. Mas muitas vezes nós não desistimos das coisas, das realidades. Nós desistimos nas realidades. Tem muita gente que não desistiu do emprego, mas desistiu no emprego. Continua indo para o mesmo lugar todo dia. Continua fazendo as mesmas coisas, mas já desistiu. Tem muitas pessoas que não desistiram do casamento, desistiram no casamento. Continuam casadas. Tudo parece estar no mesmo lugar, mas alguma coisa foi perdida. Já não existe alegria, já não existe cumplicidade, não existe companheirismo, o casamento está morto. Mas porque as coisas são mantidas no mesmo lugar e do mesmo jeito parece que não, parece que as coisas estão no mesmo lugar. Talvez você não tenha desistido da sua igreja. Mas talvez você tenha desistido na sua igreja. Você vai aos domingos, você senta no culto, e é tudo igual. Mas a expectativa que você tem com relação à palavra. Qual o desejo que você tem de servir, de ser uma bênção. Então pode ser que você não tenha desistido das coisas. Mas você desistiu ali, exatamente onde você está. O grande problema é que dá na mesma. Dá na mesma. Absolutamente dá na mesma. E aí eu quero contar uma história minha, que poucos sabem, que é o seguinte. Os primeiros 3 anos aqui no Barreto, 2013, 14, 15, foram anos muito difíceis. Muitos de vocês se lembram. Foram anos difíceis para todos nós. A gente tinha uma ferida aberta para curar no peito da igreja, a gente tinha muita história difícil para ouvir, muitas famílias para pastorear, e as coisas, às vezes, nem sempre funcionavam, né? Às vezes a gente chegava aqui, tinha acabado de colocar o ar-condicionado novo na igreja, uma alegria, mas aí chegava, acabava a luz no meio do culto, porque o padrão desligava, mano, era um rolo. E aí, muitas coisas para serem consertadas, e aí um dia, cara, eu estava tendo uma semana dificílima, e aí eu fui fazer um aconselhamento com uma pessoa,
E o aconselhamento era de uma família que estava saindo da igreja, e aí já foi um papo difícil, duro, triste. E aí, por fim, quando eu fui fazer alguma coisa, algum trabalho ali, a minha escrivaninha, que tinha um gaveteiro assim debaixo, a escrivaninha antiga do gabinete, aquilo simplesmente caiu no chão, despencou, quebrou tudo. Tinha 3 gavetas ali, o troço caiu todo, desmontou, quebrou as gavetas, esparramou o que tinha dentro, fez uma fusarca danada. E aí eu fui, já irritado, tentar consertar aquilo. Eu falei, por fim, chega. Não aguentei. Coloquei minhas coisas na mochila. Fui para bem longe, para a casa pastoral. E fiquei naquele dia assim, eu não aguento. Eu não aguento. Cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite. Falei para Deus, Deus, eu estou no meu limite. Eu estou para lá do meu limite. Eu tô com a alma esgarçada. Ou você me socorre, mano, ou eu tô no arroz, eu não aguento mais. Mas Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. No dia seguinte, eu tinha um aconselhamento cedinho no gabinete. Sei lá, umas 9 horas da manhã. Aí eu falei, cara, vou ter que chegar mais cedo lá para arrumar aquela bagunça, catar aquelas gavetas e montar aquele troço, porque vai que a pessoa chega lá, tá aquele escarcéu lá no gabinete, para lá e tal. E aí eu cheguei, cara, todo esbaforido, já pensando como é que eu ia consertar a mesa. Mas o Kleber já tinha passado por lá. Kleber, bigode, da graça. E a mesa estava no lugar. As gavetas estavam no lugar. Estava tudo no lugar. E Deus falou ao meu coração, não seja moleque. Não seja criança. Eu cuido de você. Fique de pé, erga a cabeça, ande como um homem. Eu te chamei para andar como um homem, não seja moleque. Fique de pé. Recomece hoje. Se ajoelhe diante de mim e recomece seu ministério nessa igreja hoje. E quantas alegrias nós tivemos depois desse dia fatídico. Quantas coisas boas. Quantas pessoas foram batizadas aqui, amadas aqui, visitadas, curadas. Não por nós. O Espírito Santo está aí, trabalhando no nosso meio. Quantas coisas boas aconteceram. Então, quantas coisas boas você deixará de experimentar se você fraquejar as pernas agora? Quantas coisas você deixará de colher da bondosa mão de Deus se você parar de caminhar hoje? Então, me permita ser ousado e falar com você nos mesmos termos que Deus falou comigo. Não seja moleque. Não seja criança. Ser discípulo de Jesus não é coisa para gente imatura e infantil. E se você se vê nessa condição hoje, cresça e apareça. Coloque-se de pé. Deixe a espinha ereta na presença de Deus e ande. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de choração. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos nos colocar de pé na presença dele e ser uma bênção. Se você parar, pessoas serão prejudicadas por isso. Se você não continuar andando, alguém será penalizado, porque Deus quer usar você. Então, não fique parado, não fique prostrado, não seja criança, coloque-se de pé e ande. Deus está te chamando para ser uma bênção. O mundo lá fora está oco de esperança. Quem terá a palavra de graça, senão nós? Senão nós. Então, não fique de cabeça baixa. Não esmoreça. No Senhor o seu trabalho não é vão, mas o Senhor quer recomeçar com você. O Senhor quer realinhar você. E como Jesus fez com Pedro? Jesus preparou uma refeição e uma conversa dura. Sabe como é que Jesus reconduziu Pedro ao ministério apostólico? Jesus preparou uma refeição para Pedro e em seguida a sobremesa foi uma conversa dura. Você sabe, o texto diz, Jesus disse aos caras, joguem a rede para o lado de lá. Eles jogaram e pegaram uma grande quantidade de peixes. E então Jesus preparou os peixes e eles foram comer com Jesus. E então, lá pelas tantas, já de barriguinha cheia, porque ter conversa dura com a barriga vazia é desagradável, né? Crente gosta de comer. Aí estava todo mundo lá, já palitando os dentes e tal, e se perguntando o que Jesus tinha feito, né, para a sobremesa. E aí Jesus fala assim, aí Simão Pedro. Na verdade, eles chamam no texto só de Simão. Não sei se vocês reparam, né? O nome que Jesus deu para Pedro antes de mudar o seu nome. Como se Jesus estivesse lembrando de Pedro de quando eles começaram a caminhada lá atrás. Simão, filho de João.
você me ama. Aí Jesus começa usando uma frase assim no grego: você me ama mais do que estes. E estes é um pronome tão, digamos assim, incerto no grego, que pode significar tanto você me ama mais do que os outros discípulos me amam, que é o que Pedro falou para Jesus no contexto da última ceia: eles todos te abandonarão, mas eu não, eu te amo mais do que estes. Então Jesus poderia estar falando sobre isso, mas poderia estar falando também sobre estes, os peixes. Você me ama mais do que ser um pescador, e do que a sua antiga vida, e do que a pesca. É possível? É bem possível. E então Jesus começa com uma pergunta desse tamanho: você me ama mais do que estes? E aí Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Mas depois Jesus diminui um pouco a pergunta: você me ama, Pedro? E essa pergunta ela ainda é feita com um verbo grego que é ágape, que é um amor grande, um amor assim muito, né, profundo. A mesma palavra que os narradores do Novo Testamento usam para falar que Deus ama o homem. Esse amor ágape. Com certeza todos nós já ouvimos falar aqui disso, das explicações dos diferentes amores dos gregos. E a última pergunta de Jesus, Jesus diminui um pouco mais o amor ainda, que ele usa a palavra não ágape, mas filéu, que é o amor de amigo. Então, o que Jesus está perguntando para Pedro? Pedro, você me negou 3 vezes. 3 vezes você jurou, amaldiçoou e praguejou, dizendo que não me conhece. Pedro, eu vou te dar 3 oportunidades para voltar atrás e afirmar o seu amor por mim. Então eu te pergunto: você me ama? Você me ama? Você me ama? E o último texto diz assim: Pedro ficou magoado, ou seja, entristecido. É como se Pedro tivesse lembrado aquele choro amargo lá de trás. E diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Esse tu sabes todas as coisas também tem uma conotação interessante, sabe por quê? Porque quando Jesus disse para Pedro: você me negará? Pedro disse assim: não, Senhor, você está errado. Então é como se Pedro estivesse dizendo assim: Jesus, hoje eu já sei, hoje eu já entendi. Você sabe de todas as coisas, você sabe melhor do que eu. Então você sabe que eu te amo. E aí Jesus diz uma coisa maravilhosa, diz uma coisa tremenda e faz uma promessa poderosa na vida de Pedro. Isso parece culto da noite da vitória, não é? Uma promessa grandiosa, poderosa e tremenda. Será que era um carro novo na garagem? Será que era uma casa na praia? Será que era uma casa na serra? Jesus disse para Pedro assim: haverá um momento da sua vida em que as pessoas te amarrarão e te levarão para onde você não quer ir. E o narrador diz assim: Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Parece injusto, né? Jesus diz assim: você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Então, Pedro, eu vou te dizer, na hora certa você vai morrer, levado para um lugar cruento, para um ritual macabro, e lá você será morto por amor ao meu nome. Mas você tem que juntar as histórias. Pedro, lá naquela janta, disse assim: Senhor, todos estão prontos para te abandonar, mas eu não. Eu vou até o fim, eu estou pronto para morrer contigo. Mas Jesus disse para Pedro naquela ocasião: você não está pronto. Você não está tão maduro assim. Você não é tão profundo assim. Eu conheço o seu coração, Pedro. Você vai ser espremido e você vai vacilar. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo para Pedro aqui é o seguinte: Pedro, eu vou te transformar no homem que você quis ser desde o princípio. Um homem tão temente, tão poderoso, tão ungido e tão profundo a ponto de morrer por mim, para minha glória. Ou seja, essa é uma promessa, é a única promessa que Pedro queria ouvir. Do tipo assim: Pedro, eu não desisti de você. Eu vou trabalhar você, eu vou caminhar com você, eu vou talhar você, até que você seja o tipo de homem que você sempre quis ser. Alguém firme o bastante para morrer, para minha glória, se preciso for. Então eu quero te dizer o seguinte, algumas coisas para a gente encerrar. Jesus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós. E isso é um pouco irritante, não é verdade?
Quando eles dizem, eu não aguento mais, eu vou chutar o balde. E aí você vai e faz o quê? Faz igual eu aquele dia. Você simplesmente chuta o balde. Pá! E o balde cai lá longe, no meio do curral. Tá! E aí você fica ali. Mas aí Jesus chega e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá pegar o balde. Vamos lá pegar o balde. Vai lá, pega o balde. Volta. Traz o balde de volta. E vamos recomeçar. Aqui comigo, aos poucos. Vamos recomeçar. Um passo de cada vez. Você vai chegar lá. Não é isso que ele disse para Pedro? Você vai chegar lá, Pedro. Você vai chegar lá. Ele fará isso por você. Ele fará com que você chegue lá. Aonde quer que lá seja a promessa de Deus para você, para a sua vida, para o seu ministério, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Não desista agora, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Existe uma promessa de Deus para você. Existe algo sendo gerado do Espírito Santo em você, por meio de você, através de você. Então você vai chegar lá. Não desista agora. Mas a grande questão é que quando Jesus encerra toda essa conversa com Pedro, ele fala assim, siga-me. Siga-me. O que quer dizer que Pedro teria que entender que quem faz o caminho é Jesus. E que a tarefa do discípulo não é inventar o caminho, mas é seguir Jesus ao longo do caminho. Ou seja, quando nós nos sentimos fracos, nós temos que saber que é Ele que está à frente e que é Ele que está conduzindo as coisas. É Ele que está à frente, é Ele que está conduzindo as coisas, então não desista. Cara, essa semana a gente recebeu um testemunho maravilhoso. Na nossa família, na minha família. Meu irmão, cara, ele trabalha com futebol há 600 milhões de anos. Muitos anos mesmo. E a pandemia fez com que ele fosse despedido do cargo dele de treinador de futebol, colocou todos os sonhos dele numa caixa, e muitas vezes ao longo da pandemia a gente conversou, ele estava desmotivado, ele estava para baixo, ele estava chateado e tal. Assim, no meio da pandemia, ele foi contratado para ser treinador de futebol na Espanha. E sábado agora nós embarcamos ele e a Anelisa para jogar aquilo que eles sempre sonharam na Espanha. Tipo assim, parece que Deus faz assim, né? Parece que Deus, assim, nos coloca num lugar em que a gente tem que saber que foi Ele que fez. A gente tem que saber que foi Ele que fez. Porque enquanto a gente achar que fomos nós que fizemos, a gente sempre vai querer ter uma fatia da glória. Mas Deus nos leva até o limite para que eu saiba, que você saiba que é Ele que fez e é Ele quem faz. Então quero te dizer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, qual é o balde que você chutou nessa pandemia? Qual é o balde que você chutou? A gente tem que parar para pensar sobre isso. Existe alguma coisa que nós vestimos ao longo dessa pandemia? A segunda pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: o que Jesus está falando ao seu coração para retomar, para recomeçar? E a terceira pergunta é: como você pode permitir que agora quem faça o caminho seja o próprio Jesus? Seja o próprio Jesus. Jesus é nosso exemplo incansável de perseverança. Ele jamais desistiu. Ele enfrentou a oposição, ele foi para Jerusalém sabendo que lá o que o esperava era a cruz. Ele lutou em oração no jardim a ponto de suar sangue. Ele suportou a traição de Pedro, a traição de Judas. Ele suportou a negação de Pedro. Ele suportou levar a cruz, suportou os insultos, suportou a crucificação. E aí nós nos perguntamos assim, como Jesus foi capaz de suportar tudo isso sem desistir? Como Jesus foi capaz de passar tudo isso, por tudo isso, e não desistir? O texto de Isaías 53, que nós cantamos aqui agora há pouco, diz assim, sobre o Messias que viria: ele verá o resultado do sofrimento da sua alma e ficará satisfeito. Ele fala que o Messias, ele suportou todo aquele sofrimento, sabe por quê? Porque ele veria o resultado do seu sofrimento e ficaria satisfeito. Então nós nos perguntamos, mas o que é esse resultado do sofrimento de Jesus que o alegraria o coração e pelo que ele continuou caminhando mesmo a despeito das enormes dificuldades? O autor de Hebreus diz assim: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve.
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos, ou seja, colocados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus suportou tudo aquilo e não desistiu por você. Ele disse: eu não posso parar. Eu não vou desistir. Eu vou levar essa cruz até o fim. Eu vou suportar os cravos, eu não vou parar agora. E você sabe como Jesus estava amedrontado no jardim, não sabe? Você sabe que ele chegou a dizer: Pai, se possível for, afasta de mim essa hora. Não foi fácil para Jesus. Ele chegou a cogitar se haveria um outro caminho. Humanamente falando, claro. Mas ele não parou. Por você, ele não parou. Não havia um pote de ouro depois da cruz. Não haveria nenhuma glória para Jesus prometida que ele já não tivesse com o Pai. Não havia nada que Jesus pudesse conquistar por meio da cruz. Nenhuma glória, nenhuma riqueza, nenhum status, nada. Tudo isso ele já tinha na glória. A única coisa que Jesus conquistou com a cruz foi você. E foi por você que ele não parou jamais. Então pergunte ao seu coração se hoje essa lógica não pode ser invertida. E se você não pode continuar porque existe alguém que ama você. Jesus de Nazaré. Pergunte-se ao seu próprio coração se seria honesto você desistir quando alguém não desistiu de você. Então siga. Siga. Eu quero te dizer o seguinte. Enquanto eu estava sentado ali pensando sobre aquilo que eu haveria de conversar com vocês nos próximos instantes, eu queria te dizer o seguinte. Não desista. Ponto 1. Ponto 2. Quem é que está à sua volta hoje que desistiu? Sabe por quê? Eu fico pensando, né? Eu já contei essa história da gaveta para o Kleber. Eu morei 3 meses na casa do Kleber. E um dia, numa manhã, eu falei: Kleber... Porque o Kleber começou a falar assim: ah, pastor, tal, né? Bem no tempo que a gente chamou ele, convidou ele para o primeiro presbiterato. Eu não tenho muitos dons, eu não sei pregar, não sei o quê. Alguma coisa que de repente você já ouviu o Kleber falar na imensa humildade que ele tem. Eu falei assim: Kleber, você sabe que grande parte do ministério que Deus me deu nessa comunidade, você é responsável por ele? E eu contei a história da gaveta para ele, né? Ele ficou olhando assim para mim com uma cara desconcertada. Ele falou assim: pastor, glória a Deus por isso, porque eu só estava fazendo o meu trabalho. Glória a Deus por isso, eu só estava fazendo o meu trabalho. Que humildade, né? E você está fazendo o seu trabalho? Você está? O mundo nunca precisou tanto da igreja e a odiou ao mesmo tempo como agora. O mundo nunca precisou tanto da igreja e ao mesmo tempo a odiou como agora. Então vá e faça o seu trabalho. Alguém depende de você. Você é responsável, sim. Você é responsável, sim. Se você parar, alguém será penalizado por isso. Alguém ficará pelo caminho porque você parou, porque você desistiu, porque você deu baixa. Não dê baixa. Siga. Não pare. Avance. Erga a cabeça. Endireite a coluna. O Espírito de Deus está sobre você. Você é sal da terra. Você é luz das nações. Você é discípulo de Jesus. Você é mais que vencedor no poder de Jesus. Você é testemunha viva de Jesus. Não pare, erga a cabeça, coloque-se de pé, ande de novo, recomece. Recomece. Se você parou, não é hora. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Faça o seu trabalho. Seja quem Deus te equipou para ser no reino de Deus. Um homem com uma chave de fenda me impediu de deixar o ministério. O que você pode fazer com o que Deus colocou na sua mão?
O que Deus pode fazer com o que Deus colocou na sua mão? Levante-se, fique de pé, não esmoreça. Agora não é a hora. Lute, espinha ereta, ombros eretos. É hora de ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ficar de pé para orar? Senhor Jesus, quantas vezes eu pensei em desistir, Senhor. Quantas vezes eu achei que tivesse chegado ao fim. E quantas vezes ao longo dessa pandemia eu irei dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Mas Jesus, todas as vezes, você estava lá. Todas as vezes. Jesus, nós estamos aqui por causa de você. Ninguém é capaz de nos dar força para enfrentar as durezas da caminhada, senão você. Então Jesus, nessa hora nos lembra de que o Senhor tem um plano, o Senhor tem uma promessa, o Senhor é bom. E o Senhor está aqui agora, nos estendendo a mão, nos enviando para cuidar dos cordeirinhos do teu rebanho, nos enviando de novo para cuidar das ovelhas do teu rebanho e dizendo, siga-me. Siga-me. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, declare isso com fé. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar. Declare isso em nome de Jesus. Sim, Senhor, você luta conosco por nós. Seus planos jamais serão frustrados, Senhor, jamais, em nome de Jesus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, hoje eu vejo que uma palavra de promessa e de bênção recai sobre cada família da nossa comunidade. Tanto de nós que estamos aqui ajuntados, quanto todos aqueles que estão unidos a nós pelo coração, por meio da transmissão. Uma palavra de promessa para os nossos casamentos, para a vida dos nossos filhos. Deus, o Senhor é um Deus que se digna a nos prometer coisas.
O Senhor nunca foi obrigado, o Senhor não poderia se constrangido a isso, mas o Senhor livre, generosamente nos promete cura emocional, promete libertação espiritual, promete discernimento, promete provisão na autoridade do nome de Jesus. O Senhor promete guardar nossos filhos do maligno, o Senhor promete nos usar para a sua glória, o Senhor promete nos enviar no poder do teu Espírito. Então, Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que os nossos pés vacilem antes que a última promessa do Senhor se cumpra na nossa vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus, não permita, Senhor, nos dá forças para caminhar, nos dá, Senhor, um coração vibrante pela Tua presença, nos dá uma visão para ver a Tua presença gloriosa no seio da nossa comunidade. E, Senhor, faz de nós uma bênção, faz de nós uma bênção, faz de nós uma bênção, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta. Faz de nós uma bênção, Senhor, nos enche com Teu Espírito, nos capacita com a Tua palavra, nos dá ousadia na Tua palavra, Senhor, para que nós possamos servir, amar, caminhar, perdoar, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.